Eu vou, sem demoras, convidar a nossa convidada para juntos batermos esse papo de crente. E hoje é com uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem uma chamada linda, que nós vamos conversar também. E eu tenho prazer de conversar com ela aqui essa noite, que é a Monique Bonioli. A Monique Bonioli aqui do Rio de Janeiro. Mas eu não vou ficar falando muito sobre ela não, porque eu vou chamar ela e juntos nós vamos conversar e ela vai se apresentar, tá bom? Vou chamar ela aqui. Enquanto eu vou chamando a Monique, vocês fiquem à vontade, perguntas, à vontade para poder dialogar conosco. Oi, Monique! Oi! A paz! Boa noite! Boa noite. Custei para poder entrar, tive um probleminha aqui de conexão, mas Então, graças a Deus deu para entrar. graças a Deus. Deus é bom. Aqui estamos nós. Que alegria. Amém. Obrigada pelo convite. Muita alegria estar aqui Amém. com você. Monique, apresenta pra gente você, seu ministério. Eu conheço um pouquinho, mas algumas pessoas estão entrando ainda, e aí vamos conhecer um pouquinho mais da Monique. Certo. Bem, eu sou a Monique Bonioli. Sou casada vai fazer 20 anos que eu estou com meu marido, né, juntos. Tenho dois filhos, meninos, um de 7, vai fazer 11 anos agora. Minhas heranças do Senhor, bênçãos de Deus. Dois filhos que já entregaram a vida para Jesus, e o que alegra muito o meu coração. Eu faço parte da igreja Assembleia de Deus, Ministério em Caraí, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu sou líder do Ministério Infantil da minha igreja, tenho 5 anos. E sou instrutora de professores e líderes de Ministério Infantil, sou palestrante, conferencista, e acho que Deus me chamar para fazer, eis-me aqui, Senhor, para a honra e glória dele. Muito bom Amém. poder servir ao Senhor. Eu pude ver, Monique, que o seu ministério atualmente, ele tem envolvido muito o ensino, né? Sim. Não sei se as pesquisas que eu fiz foram foram mais atuais, não consegui tão profundo, mas eu vi que atualmente está muito pro ensino, é voltado muito para o ensino. Sim, sim. Isso, Eu vejo que o ensino, né, Fábio, ele é muito importante, né? Já fui professora, né, já atuei no IMC, que é o Instituto Ministério com Crianças. Eu sou professora também da Escola Bíblica na minha igreja. Eu amo ensinar, né? Eu amo poder não só ensinar, mas também poder ajudar os irmãos, né? O que Deus me abençoa com conhecimento, por que não compartilhar, né? Por que não ajudar? verdade. E eu acho muito importante, né, esses momentos que a gente tem juntos para transmitir conhecimento, porque muitas pessoas elas veem o ministério com crianças como um ministério de brincadeira, de um ministério que não é levado muito a sério. E isso eu falo assim de modo geral. São poucas as igrejas, né, que têm um trabalho sério com crianças e atualmente tem igrejas que estão despertando, porque eu não sei se você já percebeu, mas o Ministério Infantil está em alta no momento, Uhum. né? Então as pessoas elas acabam que vão se aproveitando desse momento e vão acabar aprendendo, conhecendo e vai despertando. Mas muitos não querem despertar, muitos não querem, né? Não querem parar para ouvir uma palestra, não querem parar para analisar o livro que vai comprar, escolher os livros que vai comprar, não quer abrir mão de uma coisa ou outra, né, para poder ter aquele material maravilhoso para o seu ministério, porque não tem visão, ainda não entendeu que é muito mais importante você estudar a palavra de Deus, se preparar, né, com conteúdo, do que você investir em recursos. Eu não sei, eu tenho uma visão um pouco até, não sei se é drástica em relação a isso. Porque quando eu senti a minha chamada pelo Ministério Infantil, quando eu entendi aquilo que o Senhor queria para minha vida, eu comecei a investir muito. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha papel em branco, mal tinha folha. A igreja que eu era uma congregação muito pequenininha.
Então a gente mal tinha folha em branco. Então eu comecei a investir muito no ministério, eu achava que eu precisava pesquisar mais. Eu comecei Sim, a buscar, eu estava vendo esses dias uma pessoa que foi um dos primeiros recursos que eu comprei, que foi da tia, não sei se é tia Patrícia, tia Pati, eu não vou lembrar. Eu sei que ela tinha um site, foi um dos primeiros recursos. Esse dia eu vi ela fazendo uma live e foi um dos primeiros recursos que eu comprei, até da Armadura de Deus, se eu não me engano. E aí eu comecei a se investir muito. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas, elas querem, né, muito, assim, vamos dizer, o colorido, o lúdico, mas elas não querem investir mesmo. Porque exatamente. eu tirava do meu salário. Até hoje eu faço É. isso. Né? Até hoje eu faço isso. A gente tira do nosso salário. E eu não vejo isso como um fardo, um peso. As Não. pessoas, as pessoas de fora, até os meus serviços, falam assim, pô, você gasta dinheiro com dinheiro seu, a igreja te dá alguma coisa, não sei se já aconteceu isso com você. As pessoas perguntam, a Já. igreja te dá alguma coisa? Mas é realmente esse amor, né? Essa chama que queima dentro de nós. Eu acho que as pessoas, né, eu penso muito sobre isso, que elas ainda não entenderam a verdadeira chamada e o verdadeiro propósito de trabalhar nesse ministério que é tão árduo, tão lindo, tão bonito, mas é um ministério muito árduo também. Tem que Sim. saber, tem que entender realmente o propósito de Deus para as nossas vidas dentro do ministério infantil, que eu acho que é o que está faltando. Para a gente começar, né, a gente vai falar sobre evangelismo, missões, que é algo que está anda muito junto, né? Sim. Eu separei um versículo, eu queria que a gente começasse, Monique, em cima dele, Tá. porque é um versículo que eu gosto muito e eu acredito que você deva conhecer também. Muitas pessoas que estão conosco devem conhecer. E você que está nos assistindo e quiser fazer alguma pergunta, a janelinha de perguntas está aberta aqui. E é um versículo que ele se encontra em 1 Coríntios 9:16. Diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim me pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Vou até ler Amém. de novo. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim me pesa uma obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. E aí Amém. eu acho que, mesmo a gente não tendo combinado sobre esse versículo, falou muito aquilo que nós falamos agora. Não é? Verdade. Não é um negócio assim, eu vou evangelizar se eu quiser. Pesa sobre nós essa obrigação, essa responsabilidade, né, Monique? Fala um pouquinho para nós o que você pensa. Bem, esse versículo ele começa, né? Se anuncia o evangelho, não tem de que me gloriar. Em primeiro lugar, a glória não é nossa, é do Senhor, né? E hoje eu até li uma postagem no Facebook da irmã Flávia Grege, que até fala um pouco sobre isso, né? Que o Ministério Infantil não é comércio e que você não tem que ficar se vangloriando. Ela não falou com essas Uhum. palavras, mas eu entendi exatamente isso, né? Você não precisa vender o seu ministério, né? Se você evangeliza, né? Você não precisa falar para as pessoas tudo aquilo que você está fazendo, né? Quantas crianças, tem gente que se vangloria falando quantas crianças receberam Jesus naquele evento. Gente, quem sabe é Deus, quem precisa saber é Deus, e Ele vai te usar como instrumento dele aonde você estiver, se o seu coração estiver voltado para a glória dele, para Ele. É verdade. Então, às vezes eu vejo essas situações, eu me alegro, poxa, que legal, né? As crianças receberam Jesus e tal, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Esse versículo começa falando isso. Não se vangloriar, né? A glória não é tua, é do Senhor. Então você tem que fazer por amor ao Senhor. E se a E gente trouxer, amor, desculpa, se a gente trouxer para os dias de hoje, esse se vangloriar, né? Eu acho que ele se encaixa muito quando você vai fazer um evangelismo, mas vê aquela grande necessidade de tirar uma foto. Você vai entregar igual nós entregamos muito Marmitex, aquela necessidade de mostrar ali que você está entregando. Eu acho que a gente consegue contextualizar muito nos dias de hoje, vendo nesse ponto, né? Eu tenho a necessidade de fazer, mas eu tenho a necessidade também de mostrar que eu estou fazendo. E não é é, assim que a palavra de Deus nos orienta, né? não é. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma postagem no Face, e eu falei um pouco sobre isso, e uma irmã postou assim que ela faz as coisas sem
sem mostrar nada na igreja dela. E eu também faço isso, né? Por exemplo, as pessoas conhecem o meu ministério pessoal, meu ministério externo, né? Fora da igreja. As pessoas não conhecem o meu ministério dentro da igreja. Por quê? Porque é questão de respeito, né? É Uhum. respeito com a minha igreja, é respeito com as minhas crianças, porque eu sou uma pessoa, que eu vou falar para você aqui agora, eu não gosto de exposição. Às vezes você fala assim, você organiza isso, você organiza aquilo. É um desafio muito grande para mim, porque eu fico com medo dessa exposição. Nós precisamos ter esse temor, porque quem tem Uhum. que aparecer através de nós é Deus, né? Não é a nossa imagem. Então, o que eu vejo hoje em dia são pessoas que estão usando o seu ministério para a sua própria glória, né? Estão mais preocupados com a sua glória do que ganhar almas. Estão mais preocupados, né, em aparecer aqui e ali, mostrar às pessoas que conhecem, eu conheço fulano, eu conheço, né? Do que Uhum. ganhar almas para Jesus, do que discipular as crianças. Então, eu sou muito observadora, observo muito essas coisas. E nós precisamos ter muito cuidado, né, com a exposição do nosso ministério dentro da nossa igreja. Uma coisa é você postar uma coisa ou outra, tem gente que posta sem autorização dos pais, né, não pede autorização dos pais, expõe as crianças. Então, como mãe, né, e quando você acaba estudando sobre os ataques às crianças, o que vem acontecendo, você acaba sendo contrário a essa exposição. Você prefere não expor. Então eu tenho essa preferência. O Monique, falando nessa questão do expor, as pessoas às vezes elas não conseguem entender nem ver a gravidade que é isso. Exatamente. Porque quando você trabalha no meio secular, você começa a entender, né, um pouco dessa questão da imagem. Que a gente não pode, igual na escola que eu trabalho, eu não posso sair postando fotos de todos os alunos que tem lá. Na nossa Exatamente. igreja, quando nós começamos o culto infantil, o formato mesmo de culto, né? Toda a liturgia de culto mesmo, tiramos daquele estilo de salinha, de cultinho, aquilo que menosprezava algo que é tão grandioso como o culto dos adultos. Quando nós passamos a fazer isso, nós fizemos um termo de compromisso que eu sempre indico todas as pessoas a fazerem. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vou fazer um termo de compromisso, mas talvez o pai vai achar que tipo assim, tá com medo. Não, isso é para a sua própria segurança, segurança do pai mesmo. E aí a Exatamente. gente fez um termo de compromisso, todos os pais assinaram, falando que se aparecesse a imagem das crianças, se fizesse algum vídeo aparecesse as crianças, porque a multa, gente, é muito alta. É Exatamente. 20 mil reais uma multa, aproximadamente, se o pai falar assim, colocaram uma foto do meu filho pulando do Espírito Santo. Talvez a pessoa que está postando, ache maravilhoso. Olha, ministrei 200 foram batizados com o Espírito Santo, glória a Deus. Mas talvez o pai não vai gostar. Talvez ele vai achar que está ferindo a imagem dele. Então Com são certeza. cuidados que você está falando que realmente é muito necessário, muito importante. Sim, e essa falta de cuidado é para mostrar, é a necessidade de mostrar. Nós precisamos nos atentar, irmãos, que nós precisamos mostrar para Deus. Esse dia eu postei uma foto no meu Facebook que falava assim, não busque, né, os aplausos das pessoas, né? Busque a aprovação de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque é um caminho que se perde, né? Você continua na Uhum. igreja, mas você está se perdendo. E continuando nessa passagem que você leu, fala porque não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. Obrigação porque é uma ordem, né? O evangelismo ele não é uma opção. Né? Nós não temos a opção, eu tenho a opção de evangelizar ou não. Não, você tem a obrigação de anunciar o evangelho, porque é um direito de todos, né? A gente fala tanto dos direitos, os direitos da criança. Vamos acrescentar também que é um direito da criança ouvir, ter acesso ao plano perfeito de Deus. Isso é um direito da criança. Por que é um direito da criança? Porque na Bíblia em nenhum momento tem idade. Na Bíblia, Uhum. próprio versículo que todo mundo conhece, João 3,16, fala todos, né? Para que todos não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, o evangelho é para todos, tanto para a criança, né, quanto para a pior pessoa do mundo. Se a pessoa aceitar o evangelho, se a criança aceitar o evangelho, é para todos. Então, nós precisamos entender que
é um direito da criança, e quando a gente começa a a entender que é uma obrigação, e aqui fala, né, que me foi imposta, porque é uma ordem. E quando a gente entende que faz parte do plano de Deus, né, a salvação para todos, nós entendemos então que nós temos que anunciar, nós temos que falar. E qual é o propósito, né, do nosso ministério? Qual é o propósito do nosso ministério se não for ganhar almas para Jesus, se não for evangelizar as crianças? A base do ministério é o evangelismo, gente, porque não tem outro caminho. A gente não pode pular etapas, né? Primeiro vem o evangelismo, depois vem o discipulado. Uma coisa, né, uma puxa a outra. Tem pessoas que estão discipulando as crianças sem antes apresentar Jesus a elas, sem antes falar do evangelho. E pior, tem pessoas que falam o plano de salvação errado. Para mim é pior ainda, eu prefiro que nem fale. Pessoas que anunciam, né, falam de uma maneira errada. Como assim, Mônica? De uma maneira errada? Errado mesmo. Errado. Né? Não fala algumas coisas, pula para outra. O convite é errado, principalmente nessa parte as pessoas erram, que é a parte do convite. Né? E não tem, acaba que não cumpre o propósito de Deus para o seu ministério. Eu vejo, Monique, eu já eu consigo perceber muito isso que você falou, como é que eu vou explicar? Essa apresentação do plano perfeito para a criança de uma forma errônea. Algumas pessoas eu vejo que são imaturidade mesmo no ministério. Né? Elas estão começando agora, e é isso aí, eu acredito que é entendível, né? Tá caminhando agora. E a gente ainda tem um déficit muito grande que geralmente as pessoas acabam de se converter, as pessoas jogam. Isso foi o meu caso. Acabam de se converter, as pessoas jogam para o Ministério Infantil porque às vezes não tem quem ficar. Acontece muito. Né? E aí a gente entende. Mas tem pessoas que estão há anos no Ministério Infantil e há anos elas estão fazendo o mesmo erro. Sim, ó. Tá assim. Tá exatamente. Assim. Tá desse jeito. E acha que não tem o que estudar, não tem o que aprender, que do jeito que ela faz, tá certo. Exatamente. Isso que é pior. Agora, quando eu estava no Ministério Infantil da minha igreja, né, quando eu entrei no ministério, eu entrei por causa do meu filho. Ele tinha 2 anos na época. E eu entrei por causa dele, e passou-se alguns anos, meu pastor me colocou na liderança. Quando eu estava no Ministério Infantil como voluntária, que eu não gosto nem dessa palavra, mas era essa palavra que era usada, eu não sabia nada, estava ali, não tinha noção do que era Ministério com Crianças, não tinha noção mesmo. Era convertida há pouco tempo, né? Mas eu estava ali para ajudar porque eu vi uma necessidade, até porque eu era mãe, né? Já era mãe, então meu filho estava ali e eu ficava preocupada. Então, havia uma necessidade, uma demanda, então eu fui ajudar. E quando eu assumi a liderança, eu não sabia nada. Continuei sem saber nada. Mas o que faz a diferença, Fábio, é a atitude. Tem pessoas que são acomodadas. Uhum. Elas assumem a liderança, ou não assumem a liderança, é um professor de escola bíblica, ou é uma tia ou um tio do Ministério com Crianças, e são pessoas acomodadas. Como assim acomodadas? Não buscam conhecimento. Ali ela está, ali está bom, do jeito que está. E eu não fui assim. Porque desde o início eu entendi o seguinte: eu estou fazendo para o Senhor, eu não faço para o homem. Então, se eu faço para o Senhor, e eu estava assumindo uma grande responsabilidade, que é a liderança, uma grande responsabilidade, um grande compromisso, em primeiro lugar com Deus, e em segundo lugar com o meu pastor. E como que eu ia, né, liderar aquele ministério? O que eu ia fazer? Por onde eu ia começar? Né? Para onde eu ia? Eu não sabia nada. Então, tem pessoas que estão nessa posição que eu passei e continuam nessa posição. Eu fico com ponto de interrogação para sempre. Né? E são pessoas que querem tudo pronto, tudo mastigado. Porque falam que não tem tempo, falam que não tem dinheiro. Gente, eu também não tenho dinheiro. Eu também não tenho tempo. Eu estudo, eu tenho 2 filhos, sou casada, eu tenho minha casa, não tenho empregada, não tenho nada. Então, assim, quando a gente quer, a gente arruma tempo. Isso é uma coisa certa.
E quando não quer, né? arruma desculpa, né? Exatamente. Então, por exemplo, nesse tempo de pandemia, você ainda percebe muitas pessoas dando desculpas, né? Eu fiz uma conferência de evangelismo, agora eu fiz uma conferência de inclusão, tá lá para quem quiser ouvir e ver. Não tem desculpa. A desculpa Monique, antes era porque não tinha dinheiro para pagar. Agora qual é a desculpa? exatamente. Eu falei Né? que nesse período de pandemia está sendo um período que as pessoas estão tendo uma oportunidade de ir em vários estados, em várias conferências, em vários E cursos, sem sair de casa sair e de às casa. vezes sem pagar um valor. Que a Exatamente. maioria são de gratuito. Nós fizemos, assim que iniciou a pandemia, eu e a Rose criamos o grupo Cuidando dos Pequeninos, que você até participou, entre várias outras pessoas. Quantas pessoas passaram por ali, levaram ensinamentos, mas a gente vê que tem pessoas que realmente querem e tem pessoas que não querem. O fato é esse. Você Exatamente. quer ou você não quer, Ou não né? quer. Exatamente. E quando a gente entende, né, o propósito do nosso ministério, a gente muda. A gente muda. Quando eu ouvi pela primeira vez que a criança tem pecado, eu quase caí da cadeira. Eu levei um susto, não era uma realidade para mim. Eu não cresci na igreja, mas mesmo sabendo, né, eu fiquei sabendo, aprendi, estudei, sou formada pela Apex em 2 cursos, sou formada pelo IMC, módulo 1 e 2, então você ouve muito, aprende muito. Eu convido todo mundo a fazer esses cursos. Faça, aprenda, invista, né? E quando eu ouvi isso, eu levei para o meu ministério, porque quando eu comecei a liderar o ministério, eu tive que fazer uma desconstrução do que era feito para construir o correto. E isso não é de imediato. Então, havia pessoas ali no ministério para começar, que essas pessoas elas não sabiam de nada do que eu havia aprendido e elas não queriam um compromisso a mais. Ainda tem isso. As Uhum. pessoas não querem compromisso a mais. Elas querem apenas tomar conta da criança, porque tomar conta é muito mais fácil do que você ter que pregar, do que você ter que se preparar para o momento da adoração, do louvor, né? Do que É você se verdade. preparar para um aconselhamento, do que você evangelizar, se preparar para evangelizar. Então, haviam pessoas que não queriam. E tinha uma pessoa, né, que cresceu na igreja, e quando eu falei isso numa reunião, né, expus que a criança ela é pecadora, ela já nasce pecadora, ela precisa receber Jesus como seu Salvador. Essa pessoa, que era uma mãe, ela levantou e falou assim: opa, minha filha não tem pecado não, não nasce pecadora não. E eu explicando, né, com a Bíblia, que é o nosso guia, né, a verdade que nos ajuda, a pessoa não quis aceitar de maneira alguma. E eu então encaminhei essa pessoa para conversar com o meu pastor na época, porque nós precisamos ter sabedoria, né, para lidar com esses momentos. Eu ainda não estava preparada com bases bíblicas para não queria discutir, né, mas debater com aquela pessoa aquele argumento que ela estava tendo ali comigo. E isso é algo que nós precisamos ter muito cuidado, porque tem pessoas que querem dar continuidade a um questionamento sem estar preparada para falar. E quando você faz isso, eu falo muito isso nas minhas palestras, gente, compra livro, leia, estuda, por isso que eu bato muito na tecla do ensino. Porque as pessoas precisam se preparar até mesmo para argumentar por que uma criança precisa ser evangelizada, porque vai se deparar com pessoas que vão te falar que não precisa. Uhum. Eu fiquei sabendo há um tempo atrás, em um seminário de Niterói, onde um professor do seminário, ele levantou a bandeira em sala de aula de que as crianças não precisam ser evangelizadas. Um professor batista, falando isso em um seminário. E aí, uma das irmãs, né, que estavam fazendo ali, que eu conheço, estava fazendo o seminário, 2 irmãs, uma delas vieram me falar assustadas, porque elas sabem do meu trabalho. Monique, ele falou isso, e o pior foi que quando ele falou, várias outras pessoas na sala levantaram apoiando ele. Eu falei, mentira! Então a gente passa por isso até hoje. Infelizmente, há pastores, há professores
tá? A pais, a mães que não acreditam que seus filhos precisam ser levados a Cristo. Eles estão simplesmente afastando seus filhos de Jesus. E a palavra de Deus fala sobre isso. Né? Estão fazendo seus filhos Verdade. tropeçar. E Jesus fala que aquele que fizer um pequenino deles tropeçar, melhor que se mate. Porque você, né? Prendendo a pedra de mão da ganha no pescoço, está tirado no fundo do mar, se fique. Uhum. Então, os pais, né, esses pastores, essas pessoas, ainda não entenderam, Fábio, a gravidade, né, das atitudes que estão tendo. E eu Então, acho que tudo gira em torno da questão do conhecimento, né, o sim, Monique? É falta sim, de conhecimento. falta de conhecimento que na Bíblia está, ó, Uhum. cheio. Só que as pessoas leem apenas aquilo que lhe interessa, essa é a verdade, né? Verdade. E Ou eu muitos leio pais... ou eu leio o texto e não leio o contexto, que é muito importante. Eu leio versículos aleatórios, eu posso criar o que eu quiser em cima dele. Né? Mas o Exatamente. que esse versículo está querendo dizer? Qual o momento que aquele autor daquele versículo, um exemplo de Paulo, qual foi o momento que ele escreveu? Aonde ele estava naquele momento? Tudo isso Exatamente. interfere. É estudar, né? Agora, o que mais me deixa triste são as pessoas lerem as passagens bíblicas que falam sobre as crianças, que incluem as crianças e ignorar as crianças. Simplesmente ignoram as crianças daquela passagem e quando você lê, quando você mostra, né, que a criança ela está inserida naquele versículo de uma forma indireta, assim como todos nós, as pessoas não acreditam ou ficam espantadas. Uau, está falando sobre as crianças? E aí eu pergunto, em que momento na palavra de Deus tem idade? E A única coisa... é até engraçado falar isso, que eu acho que as pessoas ainda não entenderam que todos, para serem adultos, foram um dia crianças. Exatamente. Um dia, antes eu estava dando um treinamento, foi até eu e a Rosa, eu dei na parte da tarde, que eu sou muito mais elétrico à tarde, de manhã eu sou um pouco mais lento, e esse meu lento já é elétrico. E aí, eu lembro que eu levei um bebezinho, e aí a pessoa falou comigo assim, mas quem que eu posso usar com esse bebê? Só Jesus, né? Eu não posso usar. Eu falei assim, não, você pode usar em todos os personagens. Porque todos eles um dia foram crianças. Por mais que a Bíblia não relate que Davi foi uma criança, não mostre o momento que ele foi uma criança, o momento que Sansão foi uma criança, ele foi uma criança. Exatamente. Porque ninguém nasce já adulto. Não existe esse Exatamente. processo. E foram crianças, né? Esses homens e mulheres da Bíblia, grandes heróis da fé, né? Eles foram crianças e eles receberam ensinamentos sobre quem é o nosso Deus. Por isso que eles foram grandes homens e mulheres de Deus. E aí, Mônica, o que acontece? A pessoa fala assim, mas tudo bem, ele foi uma criança, mas a Bíblia não me diz como ele era como criança. Gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. Vai lá em Ai, Deuteronômio que vai saber. Vai lá no Antigo Testamento que você vai saber. ou vamos supor, eu quero falar de... Vamos voltar no Davi aqui, que era... que a gente estava falando. Mas Davi não mostra quando ele era criança. Gente, eu vou pesquisar como eram as crianças da época de Davi, daquele tempo de Davi. Exatamente. É A questão de questão do conhecimento, estudo. busca, vontade, né? De estudo mesmo. Sim, sim. E esse estudo, ele dá trabalho, né? Por que dá trabalho? Porque eu não posso simplesmente colocar assim, Davi quando criança na internet e sair, digamos assim, absorvendo igual uma esponja Aham. tudo aquilo que eu estou lendo na internet sobre Davi quando era criança. Tem pessoas que colocam na internet e não sabem nem qual é a religião, né? Do autor daquele texto. Então, assim, você percebe realmente assim, muita falta de conhecimento e ignorância, né? A pessoa ela peca pela ignorância. E isso é algo assim que a igreja ela vem vivendo já há muitos anos e precisamos lutar para que isso não prossiga, né? Não persista, porque o ministério com crianças é um ministério que deve estar fundamentado na palavra de Deus. Você falou do Monique, seu início ministerial, né? O meu início ministerial, Monique, você não se preocupava com recursos? Me preocupava, mas eu não tinha dinheiro, né? Então, ou eu investia em cursos, ou eu investia nos materiais.
E aí, aos poucos, eu fui investindo muitas das vezes do meu bolso. Reclamei disso? Claro que não. Eu entendi, desde o primeiro momento, para o que Deus me chamou. O que eu devia fazer, né? E se a igreja naquele momento não tinha como ajudar, e eu tinha, né, aos pouquinhos, eu fui pagando aos poucos. Então, tem pessoas que têm pressa de mudança, né? Tem pressa de ter todos os recursos, todos os materiais. Não, tem a pressa de estudar, tem a pressa de conhecer a palavra. Porque se você entrar numa sala de criança, né, apenas com a Bíblia, você já está muito bem equipado. Uhum. Então, assim, tudo que vem após a Bíblia é um acréscimo, que com certeza vai ajudar na sua pregação ou na sua contação de história, vai ajudar no momento do louvor. Mas nós precisamos prezar a palavra de Deus, nós precisamos buscar esse conhecimento e entender, sabe, que nós precisamos evangelizar. Porque se nós Monique, não evangelizar, a gente vai essa perder questão essa da, essa questão da internet é muito complicada. muito. Todo o meu TCC, ele está sendo ia ser sobre contação de história no início, mas não era algo que seria do meu desejo. Né? Eu fui impulsionado porque a minha orientanda falou assim: Fábio, você conta história na igreja, você conta história nas escolas, faz sobre contação de história, mas não era o que eu queria, né? Por mais que eu ame contar histórias, mais que eu ame ministrar e pregar a palavra de Deus, são coisas diferentes, né? Mas não era o que eu queria fazer. E o meu sempre, desde o início que eu entrei na faculdade, seria a influência da tecnologia na infância e adolescência. E é o que eu tenho trabalhado muito em cima disso. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos entrar em sites que são sites espíritas, Sim. sites que são... E aí você pega o site espírita ou você pega o site de Testemunho de Jeová, porque tem um site de Testemunho de Jeová que é maravilhoso. Quando você abre a imagem, são imagens muito bonitas, construção muito bem feita, mas tem muita coisa ali dentro que não dá pra gente colocar na palavra de Deus. É. E aí a pessoa, pô, que legal, suga aquilo tudo, aí solta aquilo tudo para criança, e aí são teorias, são fragmentos que contradizem com a palavra de Deus e com a nossa E fé. muitas das vezes pega, não lê na palavra para ver se está batendo, né? Não lê a passagem, já pega, estuda aquilo ali, dá trabalho, né? Abrir a Bíblia, ler a passagem, né? Estudar pesquisar em vários livros, né? Você comprar livros dos costumes da época, da história do povo hebreu e por aí vai. Dá trabalho, não tá pra ter que eu vou fazer isso. Já tem aqui tudo mastigadinho, pronto pra mim, vou lá pegar e vou usar. Eu já fiz isso, por isso que eu falo. Eu falo porque eu já fiz. E eu tô aqui de testemunho que eu também já fiz. Eu já fiz e me dei mal. Bem feito pra mim. Me dei mal porque eu troquei lá o nome do mar, porque o nome do mar estava errado lá no texto que eu peguei. Disse logo no início do ministério. E uma irmã que estava ao lado da sala, ela ouviu e ela na hora, ela não deixou passar, ela me chamou e falou: vem cá, esse mar que você está falando não é esse aí não, é o mar vermelho, você vai de agora. Eu vergonha. Falei: criança, e chamou. Mas ainda bem que tinha ela. Ó. Quê? Ainda bem que tinha ela, porque se não tivesse ela, as crianças iam entender que era um outro nome. Pecado. Olha a gravidade. Gente, isso é muito sério. Isso é pecado. Mônica, eu já vi muito isso. Isso já aconteceu muito comigo. E eu já vi também muitas pessoas que falam assim: nossa, eu não consigo ficar muito tempo com as crianças. 1h30 é muito tempo. Eu preciso inventar brincadeira. Eu preciso colocar jogos, preciso liberar eles para recreação. Quando você pesquisa a palavra de Deus, que você entende tantas outras coisas que você pode colocar ali, tanta curiosidade, quando você vê 1h30 já passou assim, ó, em questão de segundos. Exatamente. Mas é questão de busca, é questão de tempo, dedicação. Exatamente. O Ministério Infantil é isso. E a evangelização, ela começa, né, desde o ventre. Eu sempre gosto de falar isso porque as pessoas elas costumam, né, desprezar a classe dos bebês e a classe dos maternais no que se diz respeito ao evangelismo.
Nós não vamos evangelizar porque os bebês não vão entender. Ok, eles não vão entender a ponto de ter um entendimento, né, completo do plano para que venha receber a Cristo como Salvador. Porém, está ouvindo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O plano da salvação, ele está na palavra de Deus. Então, o bebê, ele precisa ouvir quem é Deus, ele precisa ouvir sobre o que é pecado, ele precisa ouvir sobre Jesus. Quando ele vai lá para a classe do maternal, ele continua ouvindo. Esse ouvir ajuda, né, no entendimento. Tem bebês com 3 anos de idade, porque, né, pela pediatria, até 4 anos é bebê. Então, tem bebês com 3 anos de idade que recebem Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque está ouvindo já há muito tempo. E ele já entendeu. E por isso que ele recebe. Tem crianças de 3 anos que, ao receber Jesus como Salvador, chora. Eu já vi isso, porque eu evangelizei, já aconteceu isso comigo. Chorando porque reconheceu que era pecador, que tinha feito coisa errada. Tem crianças de 4 anos, de 5 anos que recebem. Né? O meu filho mais velho recebeu quando ele tinha 5 anos de idade. O meu mais novo recebeu ano passado, com 7 anos. Então, assim, nós precisamos parar, né, de desacreditar nas crianças. Porque Jesus fala para deixarmos elas irem até Ele. Jesus fala para evangelizarmos as crianças. Jesus abençoa as crianças, né? E em várias passagens falam das crianças de uma forma indireta. Por quê? Porque ela está incluída no todo. Então, esse todo é para a gente incluir as crianças. O João 12 fala: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, João 12, ele nos mostra o que nós precisamos saber em relação ao momento do convite, do apelo no evangelismo. Por quê? Para crer, precisa entender. E para a criança entender, precisa ser contado, né, o plano de salvação de maneira que ela entenda, que ela compreenda. E tem pessoas que fazem o momento do evangelismo, o plano da salvação, colocam palavras dificílimas, colocam exemplos de pecados assim, absurdos, que a criança ainda não sabe, não viveu aquilo, em nome Fora de da Jesus, realidade, né? fora da realidade, né? E aí depois a criança não recebe Jesus como seu Salvador. E como fica essa situação? Então nós precisamos entender isso, sabe, Fábio? Que nós temos que contar, mas contar de uma maneira correta, se preparar para isso. Evangelizar não é fácil. Quando a pessoa fala assim, eu sou um evangelista de criança, glória a Deus, se preparou para falar isso. Porque tem pessoas que falam que são evangelistas e não são preparadas. Acha que contar histórias bíblicas faz ela ser um evangelista. Não. Assim como tem pessoas que falam que são missionárias e não são. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas nomenclaturas e se preparar de fato para cumprir o propósito de Deus no nosso ministério e cumprir a grande comissão que o Senhor nos ordenou, que é o ID. Monique, E pregar o evangelho. eu não consigo entender ainda a necessidade, né, desse título. Eu não consigo entender a necessidade que a pessoa tem de se titular missionário, se titular evangelista, se titular pastor. Eu acho lindo. Essa nomenclatura, né? Eu também Eu acho muito bonito. A pessoa, ela foi consagrada como missionária. Eu entendo que isso aí é uma coisa pública que a igreja viu e quis consagrar. Um evangelista, um pastor. Mas eu não entendo a necessidade do ministério infantil das pessoas quererem tanto, mesmo não sendo, colocarem: eu sou evangelista, eu sou missionário. Não há necessidade disso. É muito lindo, eu acho legal. Poxa, que bacana você missionar da sua igreja. Mas vai muito além dessa simples nomenclatura. É realmente você ser um missionário, vivenciar o ser um missionário, deixar essa missão queimada de você, do que apenas o nome. Porque nome por nome é nome. Não é? Exatamente, exatamente. E eu sempre, essa questão da nomenclatura, eu nunca assim, tive essa percepção igual você está me falando agora, né? Nunca me liguei. Eu acho que é muita nomenclatura, é isso que eu acho.
muita nomenclatura, mas faz parte, né, da questão eclesiástica da igreja, né, essa questão toda. Voltou, deu uma paradinha, mas voltou. Ah, voltou, né? Entendi. Então, assim, eu nunca me atentei muito a isso, né? Eu me formei pela PEC como evangelista. Por que esse nome? Porque eu sou captada para levar uma criança a Cristo, né? Então, o evangelista, ele leva, né? Ele ganha almas para Jesus, né? Então, o evangelista de crianças, ele ganha crianças para Jesus. Eu, por exemplo, eu fico nervosa quando eu vejo uma criança onde eu tenho a oportunidade de evangelizar e eu não faço isso. Isso é meu, está no meu coração, né? O Senhor me chamou para isso. Então, as oportunidades que eu tenho, eu aproveito e prego o evangelho. A não ser quando os pais não autorizam, eu respeito. Mas o evangelismo ele vai muito além do nome, né? Como você falou, vai muito além do nome. É você servir. O ministério é serviço. E serviço não é ser visto, né? É o que eu falei aqui. Então, se você tem um trabalho de evangelismo, você até pode postar para inspirar outras pessoas a fazerem, mas cuidado como você posta, né? Cuidado como você... Tenha cuidado das palavras, de como você vai postar, porque muitas das vezes você pode postar nesse intuito, mas as pessoas vão entender que não, que você está querendo se gloriar, como diz aqui na palavra de Deus. Né? E não é para isso. O que mais importa é você ajudar um trabalho de evangelismo, ajudar um trabalho missionário e fazer a sua parte, né, do que essa exposição. Então, eu sempre costumo falar também que você vê na internet vídeos, né, e fotos de crianças louvando ao Senhor, levantando a mão, e crianças que ficam imitando adultos, né? Eu também não sou a favor disso, eu sou contra esse tipo de posicionamento, porque acaba que o ministério ele é algo para ser visto. E não é esse o foco. O foco é você servir. Se as pessoas se preocupassem mais em servir, e servir, entendendo que o ID é pregar o evangelho e fazer o discípulo é discipular, nossa, como as igrejas estariam diferentes. Eu entendo isso que você está falando. Mas eu queria até deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que não é que é errado você se titular, né? Até porque Paulo fala em Efésios, né, sobre o corpo da igreja, ele fala que uns foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para pastores, presbíteros. O que eu não consigo entender, eu, Fábio, qual é a necessidade que eu tenho de não ser consagrado, mas querer que todos me chamem de evangelista missionário. Eu acho que vai além, gente. Vai além de ter esse nome. Muito né? mais. Quando a pessoa entender mesmo que é você ganhar uma alma para Cristo, e você ver essa alma caminhando e crescendo, aí você vai entender o que realmente é o ser um evangelista. E vai muito além, né, Monique? Muito além. E uma outra coisa que eu queria deixar claro aqui é que a missão do evangelismo, né, o servir evangelizando, crianças também podem fazer isso. Crianças que são levadas a Cristo, elas também evangelizam outras crianças. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de ter um casal de missionários do Haiti na live com as crianças da minha igreja, que nós estamos fazendo nesse mês um culto missionário. Então eles estavam ao vivo com as crianças, conversando, e o pastor, ele falou que quando ele tinha 16 anos, ele foi evangelizado por uma criança de 7 anos. Olha só. E isso foi tremendo demais, né? Então, as crianças que são levadas a Cristo, elas também evangelizam, elas servem ao Senhor. Isso começa desde cedo. Desde cedo. Então, a igreja, Fábio, precisa despertar, né? Despertar para o ministério com crianças, despertar que não é um depósito de crianças, não é uma escolinha bíblica apenas, não. É um lugar onde ela vai ser levada a Cristo, como a palavra de Deus nos ordena a fazer, e ela vai ser discipulada. E ela, ali, já começa a servir ao Senhor. Quanto mais cedo uma criança levada a Cristo, mais tempo de serviço ao Senhor ela vai ter a vida inteira, né? Se ela decidir caminhar com Jesus essa vida toda. Isso é tremendo demais.
tremendo demais. É Entendeu? verdade, Monique. As pessoas também têm que entender que de nós será cobrado de uma forma diferenciada. Nunca esqueço disso. Isso martela dentro de mim todas as vezes que eu vou fazer um trabalho para crianças. Tem 2 anos que nós estamos à frente do É o distrito temor, aqui. né? É o temor. É o temor. Eu até falei numa live que eu sou igual você, assim. Às vezes eu fujo um pouco de live porque eu tenho um pouco de vergonha de vídeo, né? Um pouco de vergonha disso. Né? As pessoas acham que eu não tenho vergonha, mas eu tenho muita vergonha. Eu fui perder a Uhum. vergonha depois do Ministério Infantil, mas ainda tenho muita. Mas fui fazer uma live esse dia e eu falei que quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu comecei assim com. Eram 5 crianças, a maioria era da minha família, era muito pouquinho. E aí fomos desenvolvendo um trabalho, fomos crescendo, fomos evangelizando. A gente corria muito atrás para conseguir as coisas, que a gente não tinha recursos nem para um cachorro quente. Aí a gente corria atrás e conseguia coisas que a gente via se multiplicarem da panela mesmo. E aí depois eu fui liderar, né, saí dessa comunicação, fui para a sede e fui liderar 50 crianças. Então o desafio aumentou, assim, Sim. triplicou muito, né? Eu saí de lá, eu tinha deixado, eram 5 crianças, eu tinha mais ou menos as 25, e depois eu criar é ótimo, né? Eu fui discipular, ensinar, e 50 crianças, né? E aumentando. Hoje, né, eu estou à frente do distrito há 2 anos, né? Eu aceitei o desafio ano passado, e nós temos mais ou menos 400 crianças. Mas eu Uau. não consegui e não me sinto capacitado para 400 crianças porque eu cheguei direto com 400 crianças. Você consegue me entender? Foi o Entendi. pouco. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, foi do pouco que Deus me deu muito. Né? Foi assim, de Aleluia. pouquinha, de 5 crianças, trabalhando pouco. Deus foi me forjando, eu fui aprendendo aos poucos. O que eu sabia, o que eu sei hoje, eu não sabia há 6, 7 anos atrás. Então, assim, Somos hoje eu ainda dois. me sinto. Bate aqui, somos dois. Hoje, Monique, eu ainda me sinto muito assim, despreparado. Eu falo quando eu preciso estudar mais, porque isso é algo que precisa ser Eu constante no nosso meio. também. Eu também. O A gente pessoal tem fala assim, que sempre algo a aí? aprender. O pessoal fala assim, mas Fábio, você sabe tanta coisa, mas você fala isso, você fala. Gente, mas é um processo de aprendizagem contínuo. Verdade. Até eu morrer, até Deus me chamar, eu preciso aprender mais e mais. E todos os dias se surpreende. E aí, hoje, com 400, 500 crianças, igual ao nosso congresso, existem 500 crianças, né, liderando, são mais ou menos 32 líderes, né, são 17 igrejas, nós lidamos com várias coisas diferentes, várias mentes diferentes, Nós vários pensamentos diferentes, mas porque Deus deu um pouco. Então, as pessoas precisam entender que tudo tem um início. E o início é Verdade. pouquinho, gente. Não queira começar com 100 crianças. Começar com, sei lá, né, com muito. Aquilo que Deus te deu, se Deus te plantou ali, é aquilo que Ele espera que você frutifique, que você floresça. Monique, Conta. eu tô com medo de dessa live agarrar igual da outra vez e não gravar. O que eu pensei? Da gente encerrar e aí a gente abre a segunda Tá, parte. Tá tá bom? bom. Porque a gente vai conversando, quando eu fui ver já tá dando 50 minutos. Tá bom. Gente, nós vamos abrir a segunda, porque o Instagram, ele limita 1 hora, né, de live, aprendi em pouco tempo. E aí a gente volta e aí eu conto com vocês voltando conosco, tá bom? Vou encerrar aqui. Tá. De ter recém-convertido, né? Pessoas lá recebendo a mão para receber Jesus, os batismos, essa igreja ela tem uma grande chance, se assim o Senhor permitir, porque nós não sabemos de nada, a fechar essas portas. Mas nós temos visto, se vocês acompanharem as notícias, na Europa praticamente não existe mais igreja. Né? As igrejas fecharam suas portas, hoje elas são boates, elas são restaurantes, não tem mais igreja. Né? Fechou, por quê? Porque pararam possivelmente de evangelizar, ou até evangelizaram, mas... Oi, voltamos. Monique, vou deixar você falar sobre evangelismo, tá? E aí depois a gente já faz o encerramento para a gente poder já caminhar pro fim, tá bom? Certo.
Bem, eu gostaria de falar aqui com vocês, né, lembrando que o evangelismo ele é a razão da existência da igreja, né? Desde lá da ressurreição de Jesus, os apóstolos, né, eles receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e eles saíram ali para fazer o quê? Pregar o evangelho. E dali foram então surgindo, né, as pequenas igrejas que eram em casas, né, não eram como a gente conhece hoje, era algo diferente. Eles pregavam em ruas, pregavam em casa, eram perseguidos e tudo mais. Então, nós precisamos entender que quando nós paramos de evangelizar, quando uma igreja para de ter recém-convertido, né, pessoas lá recebendo a mão para receber Jesus, os batismos, essa igreja ela tem uma grande chance, se assim o Senhor permitir, porque nós não sabemos de nada, a fechar essas portas. Mas nós temos visto, se vocês acompanharem as notícias, na Europa praticamente não existe mais igreja. Né? As igrejas fecharam suas portas, hoje elas são boates, elas são restaurantes, não tem mais igreja. Né? Fechou, por quê? Porque pararam, possivelmente, de evangelizar, ou até evangelizaram, mas não houve o discipulado, porque o discipulado é importante, porque o discipulado ele transforma aquele recém-convertido num seguidor de Jesus. Porque o fato de você se converter, né, eu estou convertida, recém-convertida. Eu não posso abandonar essa criança. Eu preciso discipular essa criança. Eu preciso dar ferramentas a essa criança, dar conhecimento bíblico a essa criança, preparar essa criança para que ela, então, siga Jesus, seja um seguidor de Jesus. Foram. Então, nós precisamos despertar para essa questão do evangelismo antes, né, que o Brasil seja uma Europa no futuro. E nós, quando paramos de evangelizar, quando paramos de pregar o evangelho, e quando eu falo pregar o evangelho, não é só o evangelismo individual, não. É nos cultos infantis, é no congresso infantil, numa conferência infantil, numa EBF. A EBF nada mais é do que um evento totalmente evangelístico. Uhum. E nós vemos pessoas usando temas de crescimento espiritual, temas de discipulado, temas que não cabem na EBF. E eu vejo isso acontecer, isso entristece meu coração, porque eu penso, será que vão apresentar Jesus nessa EBF? Será que vão convidar crianças para receber Jesus como seu Salvador? Não é receber como amigo, é receber como seu Salvador, Senhor como dono da sua vida. E Salvador, aquele que nos salva do castigo, né, da consequência do pecado, que é ficar afastado de Deus para sempre. As crianças precisam receber esse convite corretamente, porque é direito dela. É o mesmo que você dar um alimento para a criança estragado, um alimento ruim, um alimento que vai fazer mal àquela criança, um alimento que não vai servir para nada, não vai fazer bem à saúde dela. Você está pregando ali, está falando, mas falta. E as pessoas não se preparam para isso, as pessoas acham que do jeito que elas estão fazendo corretamente, tá bom, não precisa fazer mais. A criança ela vai à frente, recebe Jesus como amigo. Antes de Jesus ser meu amigo, ele precisa ser o meu Salvador, eu preciso entender quem Jesus é. Se eu não entender quem Jesus é, eu não posso ser amiga de Jesus. Eu só posso ser amiga do Fábio se eu conhecer o Fábio. Eu não posso falar, Fábio, eu sou sua grande amiga, né? Por quê? Porque eu ainda não conheço o Fábio direito. Eu conheço muito pouco. Então, o Fábio é meu irmão em Cristo. Mas ele não é meu amigão, aquele amigão. Não. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos, como nós falamos, o que nós apresentamos, como estamos apresentando, como nós estamos fazendo esse convite. Eu já vi pessoas pregarem, né, num culto de forma linda. Lindos, recursos maravilhosos, a pregação foi linda, em aspas. Por que em aspas? Porque não houve dentro daquela pregação, já que no final a pessoa fez um apelo, não houve na pregação a demonstração do plano da salvação. E qual a lógica de eu fazer um apelo no final de uma pregação
que durante a pregação eu não falei de Jesus, eu não falei do pecado. Como que eu vou receber Jesus como meu Salvador se eu não sei o que é pecado, nem reconheço que sou pecadora? E no evangelismo, o primeiro passo da conversão é você reconhecer o seu pecado, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você precisa do Senhor e de Jesus para te salvar do castigo do pecado. Então, sabe, existem muitas coisas sendo feitas de forma errada durante o evangelismo, e isso é muito preocupante. Eu amo esse tema, eu sou muito bem preparada dentro desse tema. Claro que quando eu falo muito bem preparada, porque é o estudo mais a experiência. Quando você tem uma experiência, né, de evangelismo, o seu ministério muda. O seu ministério ele não muda com você ornamentando a sua igreja, com você comprando apenas materiais, livros. O ministério não vai mudar muito assim. Porque adquirir conhecimento vai fazer você ser o quê? Um cabeção, né? Cheio de conhecimento. Mas o que faz você servir de fato ao Senhor é você praticar o que você aprendeu. Te dá mais propriedade para falar, né? Exatamente. Então você precisa se preparar para pregar, você precisa se preparar para evangelizar. Não basta apenas ler a Bíblia. É ler, entender e buscar o conhecimento, se preparar para isso. E quando você prega o Evangelho, você tem a oportunidade, a experiência de ver crianças se rendendo aos pés de Jesus, isso sim é mistério. Para mim, você pode falar para mim, Simone, que eu tenho 30 anos de ministério infantil. Mas se você não levou nenhuma criança a Cristo, para mim você não tem 30 anos de ministério infantil, você não tem nada. Eu, Monique, penso dessa forma. Porque ministério é serviço, sim, de várias formas. Mas principalmente ganhar almas para Jesus. Porque o ID é isso. Jesus, no ministério dele, ele não ficou preocupado, né, com as aparências. Ele não ficou preocupado com quem teria ao lado dele. Tanto que você for olhar ali os discípulos que estavam lá de Jesus, todos pecadores. Ninguém ali era perfeito, todo mundo tinha os seus defeitos, tinha tudo, mas Jesus ele não olhava, e Jesus ele colocava em prática. Ele veio aqui e ele praticou aquilo que ele veio fazer. Ele não ficou só sentado ensinando, ele sentava e ensinava, mas ele também fazia, nós precisamos fazer. Vai muito além da... Quando eu entendo isso muito, eu entendo quando você fala essa questão de quando Jesus veio aqui, porque Jesus ele não ensinou apenas a teoria, ele ensinou a teoria e a prática. Então, e a prática, ele mostrava. Se hoje nós temos a igreja que nós temos, é porque os 11, né depois sim, os 12 novamente, depois com Paulo, mas por causa deles, por causa do ensinamento que eles receberam com Jesus. E aí é aquilo que nós voltamos. Ah, mas eu fiz um evangelismo, gastei tanto, eu tive uma alma. Que bênção que você teve uma alma. Que bênção! Glória a Deus. Agora, fique triste se você fizer um evangelismo, realizar um gigantesco congresso, uma gigantesca EBF, e não tiver o plano da salvação bem colocado, não tiver realmente a pessoa que você convidou, não tiver uma visão evangelística para estar ministrando, e aí as crianças não se renderem a Jesus. Aí sim, você fica triste. Mas uma pessoa, uma criança, é festa no céu. E outra coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês para finalizar essa questão do evangelismo. No ano passado eu queria fazer, todo ano, né, em outubro, eu faço culto todo domingo na minha igreja. Agora com a pandemia nós estamos fazendo toda quarta-feira por live, né, pelo Google Meet, para que haja mais interação. E todo ano a gente faz um culto no templo da igreja. Aquele culto grande, né, que você decora na igreja e tudo mais. Ano passado, o Senhor não permitiu que isso acontecesse. A igreja tinha acabado de se mudar de templo, né? E aí tinha a questão do som, tinha várias questões. Então, não ocorreu dessa forma. Ocorreu no terceiro andar da igreja, minha igreja é uma igreja pequena, ocorreu no salão do terceiro andar, de uma forma muito simples,
Não foi do jeito que eu queria, né? Não tinha ali toda a equipe me ajudando, também me entristeceu. Uns viajaram, outros tinham compromisso, aquela coisa, né? Que o líder sofre. Uhum. As pessoas acham que, né, que eu não sofro, não. Eu sofro também, gente. Todo mundo sofre. Então vamos dar as mãos, né? Mas não foi do jeito que eu planejei. E eu fiquei triste com o Senhor. Eu falei, Senhor, poxa, eu não organizei para isso, eu fiz isso, nada. E como haviam famílias viajando, né, naquele período, porque foi perto de um feriado, foram pouquíssimas crianças. E eu falei assim, meu Deus do céu, que vai com poucas crianças. Nunca me atentei à quantidade, não, entendeu? Mas eu queria que elas fossem, sabe? Mas Uhum. não foi daquele jeito. Mas Deus separou uma família, um casal com 3 filhos, um adolescente e 2 crianças. Essa família foi, meus filhos estavam lá e deviam ter assim, mais umas 4 ou 5 crianças. Então, acho que não tinha nem 10 crianças. Pra você ter uma noção. E eles foram ao final, antes da minha igreja, e quando a gente convida alguém para pregar, nós precisamos conhecer, né, entender a visão que precisa pregar, né, tipo, não faz sentido você fazer apelo, senão não tem sentido. A criança ela não vai entender e vai responder um apelo sem entender nada. Né? Então, eu convidei uma amiga minha que é pregadora, ela foi, e ao final fez uma pregação linda, e ao final da pregação ela fez o convite, ela fez o apelo. Essa família toda veio à frente. E até hoje eles estão na igreja. Isso foi em outubro do ano passado. Estou contando isso para vocês porque Deus ele me ensinou. Ele falou assim para mim, olha, falou assim ao meu coração. Eu não preciso de holofotes, eu não preciso de ornamentações, de balões, eu não preciso de nada disso. E a obra é dele, a obra não é minha. A obra não é da minha igreja, a obra é dele. E ele faz do jeito que ele quer. E ele fez daquele jeito e a família inteira se rendeu aos pés de Jesus. Então, não se importem sempre com a qualidade. Claro que tem que ter uma qualidade, né? Mas, aliás, não se importem com a quantidade, sim com a qualidade, perdão. Porque a quantidade, Deus sabe. Quando eu olhei aquele culto, eu falei assim, Senhor, o Senhor separou cada um para estar aqui. E glórias ao Senhor por isso. E o pastor depois elogiou a simplicidade do culto, a harmonia que tinha ali, né? E Deus faz. E se Deus colocar na tua frente, né? 5 crianças, 2 crianças, faça Deus teu melhor. Apresente ao Senhor algo de qualidade, algo que está fundamentado na palavra dele, não nos seus achismos, nas suas experiências ou que você pegou na internet. Porque quando nós fazemos debaixo do propósito de Deus, debaixo da vontade de Deus, com muita oração, Deus faz, o Espírito Santo age, e famílias, né? Ou apenas as crianças, mas o que foi lindo foi a família, o pai e a mãe, o filho adolescente, as 2 crianças pequenas indo à frente receber Jesus. Isso é lindo demais. E através desse momento, Deus mostrou não só a mim, mas a todos que estavam ali comigo que Ele faz. E Ele faz da maneira dele. E é isso E que vai para a glória a Deus por... eternidade, né, Monique? A alma que Exatamente, vai para a exatamente. eternidade. Pô, ornamentação, o restante é muito importante, é muito bonito, mas não são coisas Sim, eternas. não, não são. Então, por isso que eu falei no início que nós precisamos nos preocupar com a palavra. Aquilo que nós vamos apresentar, o que nós vamos pregar, né? Se você vai fazer um congresso, uma EBF, seja lá o que for, você precisa se preocupar com a palavra. E não somente com a quantidade de crianças, né? Que a igreja é lotada, todo mundo quer a igreja lotada, mas não para aparecer, mas para quanto mais pessoas estiverem ali, mais pessoas estarão ouvindo o evangelho e mais pessoas poderão, se assim o Espírito Santo agir, receber Jesus como seu Salvador. E isso não tem preço. Isso para mim que é ministério.
tempo de ministério, eu não gosto de ficar falando muito do tempo de ministério, porque o que conta são as suas práticas, né, as suas experiências, a sua atividade constante ali no seu serviço ao Senhor. E evangelismo sempre. Monique, esse tema é um tema que eu acho que a gente ficaria a noite toda aqui falando, porque Com certeza. tem muito conteúdo, ainda mais quando a gente vive, né? A gente tem muita experiência para contar. Mas um outro dia a gente marca uma outra live e a gente conversa com mais tempo. Para a gente poder estar caminhando para o fim, né? A gente tem alguns minutos ainda. Eu sempre gosto, eu fiz a outra live e nós fizemos um TBT. E esse TBT, eu vou te mostrar algumas fotos, e aí você vai me falar se você lembra, se você não lembra, e aí brevemente você só me fala que momento foi esse, tá bom? Essa é a primeira foto, ó. Uau, isso foi no congresso da PEC, acho que há uns 3 anos atrás. Aqui tá 2016. Ó, viu? Foi muito bom. Esse aqui é imperdível. Em Água de Lindólia? Lindólia? Sim, sim, sim. Esse aqui, Monique. Esse foi um evangelismo que eu fiz numa creche Ai, meu pai, fugiu agora o nome. No Rio de Janeiro. Acari. Tem 2 anos. Essa é a mesma da... foto, mesmo local ou não? Também... É o mesmo local. Você percebe que são crianças pequenas. Uma creche em Acari. Eu acredito que essa foto aqui de 2019, né, o dia que foi a postagem, é numa campa dentro. Eu sou apaixonado por campa dentro, mas não sei. Não. Essa foto como é que é o nome? Um evento que tem dos empresários evangélicos. Não sei se você vai lembrar o nome, agora fugiu o nome aqui. Dos empresários, mais para os empresários. Tem sempre uma conferência, entendeu? Lá no Rio. E como eu já fiz parte, né, do grupo Lidere Crianças da Keila Araújo, e como eu fazia parte da equipe dela, ela, né, foi contratada para estar nesse evento com as crianças, né, os filhos dos participantes. Então, eu era uma integrante do grupo e, nesse momento, eu estava pregando para as crianças. Monique, de 3 anos, 4 anos recebendo Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te falar, você evangelizou várias crianças, você discipulou várias crianças, tem um ministério aí de muito tempo, como você mesmo disse. Mas eu queria que você visse essa foto aqui e falasse para mim o que representou a conversão dessas 2 crianças aqui para você. Porque por mais que todas as crianças... pesado. Porque por mais que... Eu choro, eu não sou assim não, mas ó, o que acontece? Por mais que... Eu não choro à toa, mas quando eu vejo alguém chorando, eu choro. Por mais que você tenha evangelizado tantas crianças, eu acredito que essas 2 aqui teve algo diferente. Porque são frutos seus, né? Os outros são frutos seus também. Mas aqui eu acho que são frutos mais próximos da árvore. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa conversão desses 2. O discipulado é constante, né? Foram conversões assim, muito especiais. O meu filho mais velho, eu levei ele a Cristo, né? Assim que eu aprendi o livro Sem Palavras, quando eu comecei a ter um domínio, eu levei ele a Cristo. Ele tinha 5 anos. Nós lembramos, tanto eu quanto ele, exatamente como foi. E desde então ele tem convicção, né, da atitude, né, que ele tomou ali naquele momento. E desde então ele vem sendo discipulado, né, e foi assim, algo maravilhoso. Já o meu filho mais novo, foi muito difícil evangelizar ele. O coração mais de pedra, né? Aquele coração mais pecador, assim, difícil de reconhecer que é pecador, né? Então, eu chorava, falei, Senhor, me mostra onde estou errando, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, né? Porque como que eu vou ganhar
crianças, né, várias crianças para Cristo, e não ganho os meus, eu quero ganhar os dois. E eu comecei até a achar que seria através de uma outra pessoa que ele ia receber Jesus como Salvador, e não através de mim. E eu comecei então a descansar no Senhor. E ano passado, todo ano eu faço clube bíblico evangelístico na minha casa. Então, eu convido a vizinhança, convido os familiares, né? E ano passado, durante uma pregação nesse clube evangelístico, ele me perguntou assim: mãe, eu estava lavando o banheiro, gente, da minha casa. E ele me perguntou: mãe, como que eu já recebi Jesus como Salvador? Eu falei assim: bem, se você está me perguntando, já é um sinal que você não recebeu. Você quer receber agora? Ele: quero. Eu larguei a vassoura, larguei sabão, cloro, tudo. Peguei minha Bíblia e falei: então é agora. E evangelizei ele ali, e ele, naquele momento, ele recebeu Jesus como seu Salvador. E foi algo lindo demais, alegrou meu coração, né? Deus respondeu a minha oração. Mas por que ele recebeu? Porque eu não desisti, eu continuei pregando. Ele foi uma salvação todinho, os dois. Mas mesmo sabendo, ele não estava preparado ainda para receber. E isso me deu um grande ensinamento. Qual? Respeitar o tempo de cada um. E saber que Deus trabalha em cada um a sua maneira. Não compare uma criança com a outra, não compare um filho com o outro, porque Deus tem um tempo para todos nós. E Ele vai preparando o nosso, Ele vai preparando o tempo adequado, né? E pode ser através de você, como pode ser através de outra pessoa, mas não desista, faça a sua parte para chegar lá. Eu acredito que quem é pai, quem é mãe, e leva os seus filhos a Cristo, não há alegria maior do que essa. Não há alegria maior do que essa. E saber que você conseguiu ali cumprir o ID dentro da sua casa, porque o evangelismo começa em casa. Primeiro você recebe os seus, depois você recebe os de fora. Esse é o primeiro Foi ministério, tremendo. né? Obrigada por essa lembrança. Amém. Foi. Monique, eu queria te Foi, agradecer por ter prontamente aceitado o convite. De primeira, realmente aceitou a proposta, está aqui conosco. Foi um bate-papo muito bom. E mesmo assim, Que muito bom. rápido, que não deu nem para Gostei. sentir. Mas em breve a gente marca uma parte 3, parte 4 com você. Deus possa Verdade. continuar Amém. abençoando. Amém. Que Deus Será possa um prazer. continuar abençoando o seu ministério, a sua casa, tá? Os seus Amém. filhos. E o que precisar, a gente está sempre aqui. Orando, intercedendo pela sua vida e pelo seu ministério. Tá bom? Bem, muito obrigada, Fábio, pelo seu convite. Obrigada por esse momento aqui gostoso, maravilhoso, abençoado que nós tivemos juntos. Que o Senhor também te abençoe grandemente e continue se capacitando cada vez mais para cumprir exercer seu ministério com excelência. Muito Amém. obrigada. Vamos tirar deixa eu tentar tirar um print aqui para a gente salvar. Tá bom. Aí. Obrigado, Monique. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês.